Vê-se pessoas deitadas de bruços com marcas de sangue e as mãos amarradas. Um sujeito atira para o jovem, que está de pé, batendo no outro, atira-lhe uma faca longa com a qual corta o pescoço da vítima que está no chão. Dante, Diego, Jaime, Roberto Carlos e Uriel eram amigos de infância. Em 11 de agosto de 2023, combinaram de se encontrar no local de sempre. Nesse dia, Lagos de Moreno celebrava sua Feira Nacional, um evento cultural durante o qual as ruas se enchem de luzes, cores, risos e felicidade. No entanto, os sorrisos desses jovens seriam apagados da pior maneira. Costumava se encontrar em um mirante do seu bairro, mas desta vez foi diferente, porque nunca chegaram nem tampouco retornaram para suas casas. Talvez pensassem em tirar fotos para recordar e compartilhar em suas redes sociais com amigos próximos. Mas as últimas imagens tiradas deles se transformaram em horror. E é que houve um vídeo dos 5 jovens ajoelhados diante de uma parede de tijolos, com os braços amarrados e uma fita cobrindo a boca, que chocou todo o país. Mas o que aconteceu com os 5 jovens desaparecidos de Lagos de Moreno? No vídeo de hoje vou contar sobre o desaparecimento e o que aconteceu depois. Os jovens se dedicavam a estudar ou trabalhar, mas no seu tempo livre se reuniam para jogar futebol ou simplesmente passar o tempo. Como aquele dia trágico. Estamos falando de Roberto Almeida, Uriel Galvão, Diego Lara, Jaime Martínez e Dante Hernandes. Dante Cedilho Hernandes, de 22 anos, era um apaixonado ciclista, a ponto de ter ganhado 2 medalhas de ouro em competições da Olimpíada Nacional. Dante também era empregado de um restaurante, mas antes de seu desaparecimento estava prestes a abrir um negócio próprio de silicones. Por outro lado, Diego Alberto Lara Santoyo, de 20 anos, dedicava-se ao ofício de serralheiro na oficina de seu pai, que o considerava um rapaz muito alegre. Jaime Adolfo Martínez Miranda, de 21 anos, era operário da construção civil. Jaime era um rapaz alegre que adorava dançar e divertir sua família com suas peripécias, sendo assim a alegria de suas vidas. Roberto Almeida Cuellar, de 20 anos, conhecido como Coti, praticava boxe e estudava engenharia industrial na Universidade de Guadalajara. Seus conhecidos o consideravam um jovem atleta que quase não saía para festas, que bebia pouco ou nada e não fumava, sempre preocupado com sua boa saúde. O mais jovem do grupo era Uriel Galvão Gonzalez, de 19 anos, que compartilhava com Coti o gosto por praticar boxe. Ele era dono de um carro que mais tarde seria encontrado sem vestígios de violência pela promotoria, a 60 metros do mirante San Miguel, onde foram vistos pela última vez. Uriel era muito alegre, amigável, bom irmão e, acima de tudo, um bom filho e um bom rapaz. Iban. 2 veículos e estavam indo para a Feira de Lagos de Moreno. Planejavam encontrar outro amigo, mas nunca chegaram ao seu destino. Os 5 jovens foram vistos pela última vez em um mirante, onde costumavam passar o tempo e praticar esportes. O local estava a menos de 5 quilômetros da feira que estava acontecendo naquela mesma noite. E embora um deles, Diego, tenha contatado sua família por volta das 22 horas, em uma ligação na qual mencionou que já estavam a caminho de casa, não conseguiu cumprir com sua palavra. Na verdade, nenhum deles voltou para casa. Desesperados, os familiares saíram em busca dos 5 jovens, esperançosos de que apenas perderam a noção do tempo. Porque estavam se divertindo. No entanto, o destino tinha outros planos, porque o grupo de amigos estava no lugar e na hora errada. 24 horas após o desaparecimento, as famílias dos jovens se manifestaram nas proximidades do estádio de Lagos de Moreno. As autoridades locais não estavam procurando seus filhos. Lá eles foram atendidos pelo prefeito, que lhes prometeu investigar o caso de perto. Assim, enquanto os corpos policiais iniciavam suas operações de busca, as redes sociais explodiram com a circulação de algumas imagens escabrosas e aterrorizantes que confirmariam o trágico fim dos 5 jovens ou dos 5 amigos. E com marcas visíveis de violência, as esperanças se despedaçaram quando uma foto começou a circular nas redes sociais, onde supostamente se viam os jovens ajoelhados. Avançados, espancados e banhados em vermelho, mas ainda vivos, felizmente. Na imagem, é possível observar a tristeza e desespero nos olhos desses garotos, como se soubessem o que iria acontecer depois. O clipe também sugeriu que uma das vítimas teria sido forçada a bater e assassinar seus amigos. Eram eles, conforme confirmaram as famílias. Depois dessa imagem macabra, apareceu algo pior, um vídeo brutal em que é mostrada a mesma localização da foto divulgada.
No entanto, nela já não se encontram os jovens ajoelhados e amordaçados. Desta vez, os corpos dos amigos estão inertes, enquanto um deles parece ser obrigado a acabar com a vida de um deles com golpes e pedradas. Depois, algo pior acontece e um desses criminosos lhe fornece um facão para que ele remova a parte superior. Aparentemente, esses criminosos pertenciam a um grupo de narcotráfico e, pela pressão midiática que este caso e o vídeo grotesco geraram, o grupo dessa localidade divulgou outro vídeo tentando incriminar os de Sinaloa, colocando uma faixa que dizia puro, MZ, que são as iniciais de certo grupo que certamente você já conhece, ou do líder deste grupo. Uma linha de investigação é que os menores foram sequestrados por integrantes da Operação MZ Braço Armado de Ismael El Maio. Zambada. Na quinta-feira, 17 de agosto de 2023, a Procuradoria de Jalisco garantiu a casa onde essas imagens teriam sido gravadas. Por outro lado, acreditava-se que os jovens foram privados de liberdade nas imediações do mirante e transportados para o município vizinho Encarnação de Dias. No trecho entre o mirante e a casa, foi encontrado um carro em chamas com o corpo. Calci, pessoa ainda não identificada dentro do porta-malas do carro, por isso é desconhecido se seria o quinto membro do grupo desaparecido. Além disso, foram encontrados restos de calçados de uma pessoa e 4 crânios com marcas de calcinação em sua totalidade. Em uma fazenda em La Troche, uma pequena comunidade a poucos quilômetros do centro de Lagos de Moreno. E embora as autoridades não tenham conseguido determinar características físicas, idade ou sexo dos restos, a hipótese que os especialistas e fontes próximas à investigação apontavam era de que se tratava dos jovens desaparecidos. No entanto, as famílias dos 5 viram os restos e disseram estar quase certos de que não pertenciam aos seus familiares. Além disso, um dos corpos tinha placas de alguma lesão, o que descartava que fosse um dos jovens. E por outro lado, o pai de um dos jovens indicou que os restos encontrados poderiam pertencer ao seu filho e seus companheiros. Mas ele indicou que prefere esperar pelo relatório das autoridades, que até o momento não se sabe se são ou não esses corpos. No domingo, 13 de agosto, a Procuradoria de Jalisco iniciou sua busca e localizou um dos automóveis. Até o início de setembro do ano 2023, as autoridades de Jalisco haviam realizado operações na área do crime e relataram a captura de 84 pessoas por crimes como desaparecimento de pessoas. Mas não conseguiram encontrar provas suficientes para ligá-los ao caso dos 5 jovens. Na terça-feira, 14 de agosto, o segundo veículo dos jovens foi localizado calcinado com restos humanos. 2 meses depois, em 4 de outubro de 2023, a Procuradoria do Estado de Jalisco acusou Rogério Mil pelo desaparecimento e suposto assassinato dos 5 jovens. Rogério N., também conhecido como Comandante Roy, líder de uma organização criminosa regional que é apontado como o possível autor intelectual dos desaparecimentos. Os crimes que pesavam sobre o detido variavam desde desaparecimento cometido por particulares e crimes relacionados ao desaparecimento de pessoas. Também foi detido outro indivíduo, identificado como Celestino N., pelo desaparecimento de 2 pessoas não identificadas que foram encontradas mortas em uma propriedade usada como olaria. Assim como a descoberta dos restos contaminados, não se sabe se essas pessoas têm relação ou não com o desaparecimento dos 5 jovens. E 4 meses após o desaparecimento, os investigadores encontraram os supostos celulares dos meninos em uma casa que havia sido assegurada pela promotoria. Acredita-se que os celulares foram colocados depois que as autoridades garantiram o imóvel, porque quando o local foi revistado, eles não estavam lá. A promotoria informou que a análise dos aparelhos para acessar as mensagens, chamadas, fotografias, vídeos e localizações poderia levar 2 semanas. Embora algumas pessoas supostamente envolvidas no desaparecimento tenham sido detidas, até o momento nenhuma recebeu uma sentença condenatória. Até o momento, o paradeiro dos 5 jovens é desconhecido e não há novas pistas sobre onde eles podem estar. Mas a questão aqui é, quem são os responsáveis pelo desaparecimento desses jovens? Bem, a Procuradoria de Jalisco tem várias hipóteses sobre o que aconteceu com os 5 jovens desaparecidos em Lagos de Moreno. Acredita-se que essa lamentável privação de liberdade e possível assassinato dos jovens está diretamente ligado à guerra do narcotráfico. No México, há uma guerra civil entre o cartel de Sinaloa e o de Jalisco, justamente na área onde foram vistos pela última vez. Pelo menos 2 dos 5
5 jovens de Lagos de Moreno haviam entrado em contato com uma pessoa conhecida deles que tinha um contato em um call center, em busca de um trabalho temporário como segurança privada. A cidade de Lagos de Moreno está controlada pelo grupo de Jalisco. Está em uma posição, digamos, estratégica, onde estabeleceram uma base de operações para impedir que as pessoas possam subir livremente para outros estados. Além disso, devido à sua localização, permite às organizações criminosas deslocar tropas e substâncias para Aguascalientes, Zacatecas e Guanajuato, enquanto os municípios adjacentes estão sob o controle do grupo de Sinaloa. Lagos, te digo, é uma zona de fronteira onde as tropas dos dois grupos se enfrentam. É por isso que o de Jalisco tem recrutado jovens de maneira forçada. Na verdade, sabe-se que em Lagos existem centros de recrutamento forçado e treinamento criminal de jovens, para incorporá-los às fileiras e substituí-los facilmente, quando perdem a vida na batalha ou no campo. Aparentemente, os jovens, então, de Lagos de Moreno, foram contatados pelo cartel através de uma oferta de trabalho falsa, que prometia emprego em um call center ou como segurança privada. A proposta se mostrou tão atraente que nenhum deles a recusou. Porém, ao chegar ao local combinado, o grupo descobriu que tudo era uma armadilha. Algumas dessas publicações referiam ofertas de trabalho para a organização criminosa e ofereciam um posto como guardas de segurança com um pagamento de 4.000 a 12.000 pesos semanais. Várias modalidades para captar esses jovens em busca de uma vida melhor. Anúncios falsos são publicados em jornais ou nas redes sociais, oferecendo aos jovens empregos de mão de obra, como alvenaria, carpintaria e até trabalhar nos campos. Aqueles que caíam na armadilha então eram convocados em terminais de ônibus, de onde eram levados para os centros de treinamento. Para o pedreiro eletricista, para cozinheiro também. É o que eu mais ou menos vi. Nos recrutamentos forçados obrigam os jovens a realizar bem, tirar a vida, fazer os corpos em partes, inclusive a ingestão desses mesmos corpos. Sabemos que isso é verdade, pois porque os recrutas deste grupo criminoso que conseguiram escapar dos centros de treinamento deram testemunho sobre estas práticas tétricas. Toda essa carne era cozinhada ali por pessoas para nos dar de comer. Isso vocês comiam? Sim. Que embora inicialmente haja uma oferta econômica, ou seja, os cartéis ofereciam salários competitivos para se juntar às suas forças. Atualmente, eles estão recrutando jovens para se juntarem de maneira forçada. Os primeiros dados sobre recrutamento forçado apareceram por lá, pois já tem mais de 10 anos, por volta de 2015. Esse é o momento em que o grupo de Jalisco decidiu expandir as fronteiras de seu narco-império. Nesse momento começou sua batalha de expansão para diferentes estados do país. Por isso, eles precisavam de mais jovens para se juntarem às suas células e estabelecerem praças em outras regiões do país. E sim, existem jovens que são atraídos pelo fenômeno da narcocultura, como os corridos derrubados, as séries de televisão e essa mitologia, vamos chamar assim, que existe em torno do tráfico de drogas. De fato, muitos jovens são atraídos pela possibilidade de mudar sua economia ou fazer parte dessa cultura perigosa. Mas há muitos que também estão sendo recrutados à força. A pesquisadora Alejandra Guilhem, por exemplo, registrou em um de seus trabalhos que o cartel privava pessoas de sua liberdade para escravizá-las, treiná-las e forçá-las a trabalhar para eles, em uma espécie de campos de concentração ou de recrutamento. Eles são colocados massivamente em casas nas piores condições de vida, literalmente morrendo de fome, em um estado crítico, onde vão ter solidariedade com seus semelhantes. Isso é projetado, então, para que os recrutados estejam em modo de sobrevivência para que lutem por um pedaço de pão ou pela simples vida. Assim, conseguem ganhar a confiança dos superiores e sobreviver apenas mais um dia. Eles são submetidos a testes aterrorizantes, como fazê-los lutar entre si e assim quebrar suas almas, corrompê-los e finalmente transformá-los em matadores sedentos por violência, por sofrimento. E à sua disposição? Mas por que os jovens caem nessas armadilhas quando parece tão evidente o que ocorre nas fileiras do narcotráfico? Pois bem, há décadas em Jalisco os jovens vão para os Estados Unidos em busca do sonho americano. De fato, Jalisco, Guanajuato, Michoacán, Zacatecas, Puebla são estados que expulsam um grande número de imigrantes. Os jovens não têm emprego nem possibilidades, então só lhes restam 3 caminhos. Um é emigrar, como te digo, para os Estados Unidos, se dedicar ao comércio informal.
E a terceira, bem, se juntar à rede do narcotráfico, que parece ser a saída mais fácil e rápida, mas também a mais perigosa, obviamente. As autoridades, por outro lado, têm feito esforços para conter a onda de violência da máfia, mas as organizações continuam se expandindo. E agora a pergunta é, por que isso acontece? Pois é que a renda econômica que certa substância ilegal gera para esses grupos permitiu que eles se sobrepusessem ao Estado mexicano. E além disso, se já era muito difícil combater os grupos quando tinham rendimentos provenientes do ouro branco, agora os rendimentos desta substância que começa com F dá-lhes a capacidade de enfrentar e talvez até derrotar o Estado mexicano. Mas enfim, voltando aos 5 amigos privados de liberdade. Esses rapazes que os fizeram sofrer e desaparecer em Lagos de Moreno não foram os últimos. E eles são apenas a ponta do iceberg de um problema que parece não ter fim. Em setembro do ano 2023, outros 7 jovens foram privados de sua liberdade em um centro de reabilitação do estado de Guerrero. Entre eles, um adolescente de 15 anos, seu filho. Já são noites que não conseguimos nem dormir esperando notícias. Por pior que seja, queremos nossos filhos. Já é muita dor, já é muito sofrimento. Circularam 2 versões sobre essa privação. Uma delas sustentava que um grupo armado entrou no Centro de Reabilitação Renovação Espiritual de Chilpancingo, a capital de Guerrero, localizado a 100 quilômetros de Acapulco, e os privou da liberdade. E a outra dizia que os jovens estavam indo para uma atividade em outro centro de reabilitação, ao qual nunca chegaram. Desde então, os jovens estão desaparecidos, mesmo com as buscas das autoridades. Eles continuam procurando, mas sempre nos dão a mesma resposta. Não temos nenhuma boa solução, então. Outro caso ocorreu por volta das 5 da manhã do dia 24 de setembro de 2023. 7 jovens entre 14 e 18 anos de idade foram levados por um grupo de homens armados. Quando estavam dentro de uma casa no rancho El Potrerito, na comunidade Malpaso, no município zacatecano de Villanueva. Os jovens estavam convivendo ao redor de uma fogueira com outro grupo de amigas que por sorte não foram feitas nada, assim como também a familiares que estavam dormindo. Mas 3 dias após o desaparecimento, foi confirmada a descoberta de 6 corpos a 70 quilômetros do rancho onde esses garotos foram levados. Sendo o único sobrevivente, Sérgio Giovanni Acevedo Rodrigues. Continuam desaparecidos Héctor Kumaro, Oscar Diego e Jesus Manuel. Jorge são os que continuam desaparecidos até agora? Célia Espinosa é jornalista independente e se tornou uma espécie de megafone para as famílias que têm algum desaparecido. É a primeira pessoa a quem recorrem rapidamente quando um filho ou um irmão não volta. Desde sua conta no Facebook com 118 mil seguidores, imediatamente comunica os casos, posta as fotos da busca com os primeiros dados que são conhecidos e acompanha as famílias em sua jornada. Vieram com a mala, talvez com a ilusão de um trabalho melhor, certo? A partir daí, como uma caixa de ressonância, mães e pais se unem a outros para exigir com mais força ou para denunciar os desaparecimentos em massa. Célia foi a primeira a informar sobre a busca pelos 5 amigos de Lagos de Moreno. E tantas outras histórias que muitas vezes terminam da pior maneira. Mas a maioria das famílias nem sequer tem a sorte de conseguir algum indício de seus familiares. As famílias de Lagos não podem fazer o luto porque não há corpo e, portanto, não há enterro digno. E você deve estar se perguntando, por que as famílias não denunciam? Bem, algumas fazem, mas outras não, por diferentes e muitos fatores. Um motivo é que nas promotorias eles perguntam o que o parente fazia, se consumia substâncias, o que estava fazendo, como se estivessem procurando um motivo para se fazerem de loucos, justificar por que foram privados da liberdade e assim não procurá-los. Outro é que muitas vezes as famílias são ameaçadas diretamente por aqueles que levam seus familiares quando entram nas casas. E infelizmente muitos outros estão se desdobrando, fazendo o trabalho da polícia. Também existem áreas que ficam muito distantes e para denunciar eles precisam se deslocar muitos quilômetros e gastar muito dinheiro do qual não dispõem. As famílias também pensam que por serem pobres não vão levar a denúncia a sério. Lagos, então, está entre os distritos com mais desaparecidos nas estatísticas oficiais, e isso é apenas uma parte. Faltam todos os que não estão no registro oficial,
Pelos motivos que anteriormente já te expliquei, infelizmente vai chegar o dia em que todas as famílias de Lagos tenham um desaparecido em casa. Do jeito que estamos indo, e eu repito, a Procuradoria nunca faz nada, mas enfim. O caso dos 5 jovens desaparecidos também marcou um antes e um depois, especialmente porque circularam fotos e vídeos que provavam a privação. A população de Lagos sempre soube que o crime organizado levava os jovens, mas agora também sabem do horror que vivem quando são privados. Hoje em Lagos de Moreno se vive com medo, está mais do que dito, mas pois com ou mais do que medo. Qualquer jovem pode ser o próximo a desaparecer. Até mudaram os horários das universidades para que os estudantes não entrem tão cedo nem saiam tão tarde à noite. Mudaram os horários para sair e socializar em espaços públicos. O cenário é de pânico, medo, terror. Os jovens saem sem saber se vão voltar. Por outro lado, ainda sobre o tema. Este grupo de amigos foi recentemente ligado ao rancho Izaguirre, em Jalisco, onde guerreiros, buscadores fizeram descobertas perturbadoras de roupas, cartas, sapatos e restos pertencentes a pessoas que teriam sido privadas de liberdade no local. Me lembra e me dá tristeza e impotência, porque temos que dar as ilusões desses jovens que, embora talvez tenham ido por vontade própria, pensavam que era diferente. A conexão entre ambos os casos pode não parecer evidente à primeira vista, mas ao analisar os fatos em detalhes, surge uma relação perturbadora. O rancho foi inspecionado pelas autoridades em 8 de março de 2025, após ser descoberto que funcionava como um centro de estrangeiros e recrutamento usado pelos cartéis mexicanos. A descoberta do local não foi por acaso, mas foi possível graças a uma ligação anônima para o coletivo Guerreiros Buscadores de Jalisco. Ao chegar ao local, os membros do coletivo encontraram restos ósseos, carvão, cápsulas de bala e várias pertences pessoais. De fato, estima-se que na área existem mais de 500 indícios de restos humanos. Evidências sugerem que o local operava há mais de 3 anos. Depois não digam que são de animal, ali estão os molares, presas. Indira Navarro, líder do coletivo de buscadoras, revelou fragmentos de um testemunho alarmante. Uma mulher afirmou em um áudio que os responsáveis pelo rancho são as mesmas pessoas ligadas ao desaparecimento dos 5 jovens em Lagos de Moreno. O triste fim dos amigos de Lagos de Moreno poderia ser igual a de muitos outros jovens desaparecidos que caíram nas mãos do terrível império do narcotráfico. Essas descobertas reforçam a terrível realidade da violência que assola o país. A relação entre o rancho e os 5 jovens desaparecidos não apenas revela a magnitude do problema, mas também a impunidade com que esses fatos ocorrem. Finalmente, o caso dos 5 amigos marcou um antes e um depois em uma das localidades com mais desaparecidos no México. Mas, infelizmente, os 5 amigos se tornaram apenas mais um número na volumosa estatística que este país registra. Hoje, há aproximadamente 111.519 pessoas desaparecidas. A maior parte dos desaparecimentos aconteceu desde 2006, quando a luta contra o narcotráfico foi militarizada. A taxa de pessoas desaparecidas triplicou para 25 casos por 100 mil habitantes. Atualmente, a taxa de pessoas desaparecidas triplicou para 25 casos por 100 mil habitantes. Atualmente, o estado de Jalisco, onde se localiza Lagos de Moreno, lidera este triste ranking. Jalisco, além disso, é o estado com mais desaparecidos no México, com quase 15 mil do total nacional. Cada mãe que procura seu filho se torna espectadora de um estado que a abandona, que funciona sem propósito, como se sua única missão fosse produzir papeladas sem resposta para aumentar ainda mais a dor. O desaparecimento é um processo sem fim? Tudo começa quando um ente querido para de atender o telefone. Depois, a espera se transforma em dias de incerteza e agonia, e depois em semanas de peregrinação por escritórios, onde os funcionários apenas dizem para voltar em 1 semana e quando voltam pedem para retornar em 2, e assim até cansá-los. E são as mães, esposas, irmãs, irmãos e amigos que continuam a tarefa das autoridades. Cavar a terra onde descansam milhares de pessoas que nunca voltaram para casa e que esperam ser encontradas. Enquanto isso, os governantes dizem que tudo está sob controle e apresentam investigações que não investigam nada, denúncias que não provam nada.
Mas os desaparecidos não são apenas estatísticas que mancham os governos e as campanhas políticas. São presenças que exigem ser encontradas, recuperar seu nome, sua história, reencontrar suas famílias. Porque um morto pode morrer novamente, culpa da violência exercida por um país que quer deixá-lo no esquecimento. A verdade me encheu de muita tristeza saber que ele estava lá, porque ele era uma pessoa trabalhadora, era pai de família. Então, a verdade, ele não merecia que tudo isso tivesse sido feito com ele.